Muito bem, hoje aqui no Bom Dia Top Entrevista eu tenho o prazer de receber a Joyce Borges Romero, ela é psicóloga, e a Denise Vitório, ela é assistente social, ambas trabalham no fórum com a adoção hoje, que é comemorado aí o Dia da Adoção. Denise e Joyce, muito bom dia para vocês, obrigado pela presença. Queria que vocês falassem um pouco, antes da gente começar propriamente dito, sobre a nossa entrevista sobre adoção, como é que é o desenvolvido no fórum, esse trabalho de adoção? Qual é a atuação de vocês nesse setor? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes da Top FM. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, o nosso trabalho no Fórum de Bauru é setorizado, né? Nós trabalhamos na Vara da Infância e da Juventude e enquanto setor de adoção é composto por 2 assistentes sociais. As psicólogas, além de terem um trabalho também junto à adoção, elas trabalham no serviço de acolhimento, né? Então elas se dividem nesse sentido. E o nosso trabalho consiste todos os dias, das 13 às 18 horas, sempre um profissional fica no plantão psicossocial. Então, quem tem interesse em se cadastrar para adoção, eles devem comparecer nesse plantão psicossocial. Lá nós vamos fazer as orientações pertinentes ao processo, entregar o formulário que contém lá toda a documentação que precisa. Bom, segundo passo, fazer a orientação para a pessoa ingressar com a documentação no cartório da Vara da Infância e Juventude. Posteriormente, nós ministramos um curso psicossocial e jurídico, né, para que esse casal, esse pretendente, ele possa receber informações acerca do processo e também refletir sobre essa decisão de adotar. Depois disso, nós temos que realizar o estudo social, a visita domiciliar, o psicólogo faz o estudo psicológico também desse casal, né? Depois disso, esse relatório ele vai para o Ministério Público apreciar, depois para o juiz dar a sentença. Aí, com a sentença, nós fazemos a inscrição deste casal ou desse pretendente no cadastro local e também no cadastro estadual. Aí o nosso papel nesse sentido é manter esse cadastro atualizado e ficarmos como referência para esse casal que busca qualquer tipo de informação ou uma alteração, né? E depois, quando tem a criança, que é o segundo passo, também o serviço social faz o contato com este casal ou esse pretendente. A ordem é rigorosamente cronológica pela data da sentença. Então eu faço essa lista com esses casais que são os primeiros lá na fila, como é conhecida no senso comum, e encaminho para a psicologia, que faz o contato com esse casal, né, Joyce? O trabalho da psicóloga é importante em que sentido, né, Joyce? Então, nós trabalhamos, o primeiro momento é o momento avaliativo, então da avaliação psicológica para ver a motivação, a dinâmica familiar do pretendente ou do casal. Então, por que eles querem adotar? Isso é importante, é isso que nós observamos. Depois, nós fazemos esse segundo contato quando tem a criança, para ver se a criança se encaixa no perfil que o pretendente ou o casal desejava, né, ou deseja. E num terceiro momento nós também fazemos o acompanhamento no estágio de convivência. Depois de 6 meses que o pretendente está com a criança, o juiz pede uma nova avaliação para verificar a adaptação dessa criança, do próprio casal ou do pretendente. Enfim, para saber como é que está esse momento agora, já de pós-adoção. Então, o trabalho da psicologia, ele tem esses 3 momentos principais. A procura é sempre grande de casais, né? Pela adoção de crianças. Quais são os critérios que vocês levam em conta? Sim. Bom, na questão social, nós vamos conhecer, né, esse pretendente ou esse casal. Então, na sua idade, a escolaridade, trabalho, remuneração, conhecer a sua família de origem, a sua família extensa, questão de saúde, questão da religião, de lazer, de cultura, a questão da habitação, né? Se é própria, quais são as condições que essa pessoa tem. Mas não existe nenhum critério que seja
avaliativo ou que vai desabonar esse pretendente. Não é uma questão de renda, né? É uma questão econômica. Ele tem que ter a questão do acesso dele para as políticas públicas, caso ele não tenha uma remuneração. Então não é um critério excludente da parte social. E a psicologia, ela observa mais a questão motivacional, a dinâmica familiar, porque uma pessoa que vai adotar, ela vai inserir essa criança junto com outras pessoas, os avós, os tios, os primos, com a rede de amigos. Então nós precisamos verificar se ela tem o apoio dessas pessoas que irão ajudá-la com essa criança. Então o que nós mais observamos é a motivação, então o que leva essa pessoa, esse casal a querer adotar e a rede que eles têm, se eles têm apoio para essa decisão desse momento na vida deles. Denise, Joyce, e também qual é o trabalho que é feito junto aos novos pais? Pelo que você está me falando, né, Joyce, vocês fazem um acompanhamento aí, pelo menos por 6 meses, né? Uma vez que é muito importante esse trabalho conjugado da assistente social com a psicóloga, é isso mesmo. Então, durante 6 meses, vocês estão ali verificando a situação. Na verdade, não é um acompanhamento sistemático por 6 meses. Após 6 meses, o juiz pede uma avaliação, aí nós vamos. A assistente social faz a visita, né? Nós chamamos de novo, vemos como que está a rotina, fazemos uma nova entrevista. Porém, a gente sempre fica à disposição. Então, se nesse período de 6 meses tiver o casal, a pessoa tiver alguma dúvida, algum problema aparecer, nós sempre estamos à disposição. Então, várias vezes eles nos procuram no fórum, ligam, vão lá, e a gente realmente está à disposição para ajudar em qualquer coisa que apareça. Agora, a avaliação do estágio de convivência, ela é um pedido judicial. E tem que ser feito para avaliar como que está a condição da adoção após os 6 meses, que a gente fala que é feito uma audiência de guarda para fins de adoção. Então o casal, a pessoa sai do fórum com o termo de guarda. Sim. A sentença de adoção, ela demora um pouco mais. Até para uma questão de adaptação mesmo, né? Isso. E tudo mais. Como é que vocês avaliam a questão hoje de casais homoafetivos que desejam passar pelo processo de adoção? Hoje a justiça entende que isso é perfeitamente normal? Sim. Muitos casais, né, ao se inscreverem, apresentam a certidão de casamento. Então, é uma situação absolutamente normal, como qualquer um outro casal. Né? A avaliação são os mesmos critérios. Normalmente, eles têm uma relação estável também, né? Trabalham, enfim. E a gente entende que a função parental, ela não exige o exercício da sexualidade, né? Então, com a máxima normalidade, do ponto de vista social. E para a psicologia também, é algo que atravessa o gênero. Então, nós precisamos, o que nós vamos avaliar? Se aquela pessoa ou aquele casal homoafetivo tem condições de oferecer à criança um lar protetivo, seguro. Ou seja, tudo que ela não teve com a família de origem, por isso que ela foi para um abrigo, para uma família acolhedora, e por isso que foi para adoção. Então, se essa pessoa, esse casal, reúne condições que ofereça uma vida, uma possibilidade de vida diferente do que ela tinha, mais segura, então, para nós não tem a questão de gênero, não tem problema. Importa, não né? importa. E como é que funciona todo esse processo de adoção aí do lado das crianças? Elas ficam em algum abrigo, algum orfanato? Os pais que desejam adotar, eles podem ter algum contato com essas crianças antes? Como é que é? Porque a gente vê muito em filme isso, né? Pelo menos filme americano, né? Vai lá no orfanato, vê a criança e tal, tudo. É assim que funciona também no Brasil? Como é que é aqui por aqui? Não, não é assim. Como eu disse, os casais, eles ficam cadastrados em ordem cronológica de habilitação. Então, eles não podem, aleatoriamente, visitar um serviço, escolher uma criança. Pelo contrário, então nós temos a criança e vamos buscar o casal para a criança. Então, eles não podem, nós não aconselhamos, né? Ele não vai furar essa fila, como a gente fala também. Aqui em Bauru existem 2 tipos de serviço de acolhimento. O institucional, então quando a criança está na família de origem, mas ela sofre negligência, os diferentes tipos de violência física, psicológica, sexual, e o juiz entende que ela está correndo risco, então ela é retirada da família de origem ou da família extensa, que são os avós, os tios.
Então, aqui em Bauru, ela pode ir ou para o serviço institucional, que é o abrigo, ou para o serviço de acolhimento familiar. Então, famílias que a gente chama de famílias acolhedoras, que são famílias que se cadastram junto ao judiciário e aos órgãos municipais, que não querem adotar, não têm essa pretensão, então eles querem ajudar. Então, eles recebem uma criança, um adolescente, provisoriamente e cuidam até que essa criança vá para adoção. Então, essas crianças que saem da família, aqui em Bauru, elas vão ou para um abrigo ou para uma família acolhedora. Muito bem, muito bom explicado mesmo, que a gente, os filmes costumam romancear muito algumas situações, né? E como é que é a adoção de recém-nascidos? Quais são os passos, tanto para a mãe que abre mão da maternidade, para as famílias que querem adotar? Pelo que eu estou entendendo, né? Essa lista, ela é estritamente seguida. Mas uma mãe, quando tem uma criança, não quer mais, não quer essa criança. Como é que é esse processo? Bom, então, se a mãe na maternidade expressa o desejo, eu não quero, não tenho condições de cuidar desse bebê, então a maternidade, ela avisa, né? Ela notifica o judiciário e o juiz pede um estudo imediatamente, que a gente chama. Então, a assistente social, a psicóloga vai até essa mãe, vai conversar para saber os motivos que a levaram a não poder, né? Não pode criar essa criança. E aí nós também vamos estudar a família extensa. Então, tem um avô, uma avó, uma tia. Se verificado que ninguém tem condições, então nós fazemos um relatório e entregamos para o juiz. Aí o juiz vai ler, marca uma audiência com essa mãe verbalmente vai expressar ali para ele também, e o juiz ali na audiência já pode determinar a colocação da criança em família substituta. Então ela vai para um abrigo ou para uma família acolhedora até que se ache dentro da fila um casal que preenche o perfil dessa criança. Então, essa é uma questão. A outra questão é quando a mãe é usuária de droga, de bebida, moradora de rua, e ela dá à luz, a maternidade avisa também o judiciário e nós vamos também fazer o estudo. Porém, a mãe não entrega voluntariamente. E aí, às vezes, nós nem conseguimos contato com essa mãe porque ela vive em condições muito precárias. A família também não quer, porque às vezes ela já tem outros filhos que estão com outros parentes, e o juiz também pode determinar a colocação em família substituta. Por quê? Porque essa mãe não tem condições e a família extensa também não tem condições de cuidar dessa criança. Existe também aquela questão de mães que depois se arrependem, depois querem... Isso tem um prazo legal para esse tipo de pedido? Sim. É muito raro acontecer, né? Então, aliás, quando essa mãe que decide fazer a entrega na maternidade, 80% se arrependem no outro dia. Então, o juiz ouve, né, o setor também tem que fazer todo esse estudo. Então, se ela se arrepende e ela, né, fez o pré-natal, ela tem uma situação, uma família que possa estar ali dando aquele apoio, muitas vezes volta para ela. Se ela faz a entrega espontânea, o prazo não tem um prazo certo, né, determinado, mas em torno de 1 ano. Quando é a destituição do poder familiar, então ela tem que ser localizada, ela tem que ser ouvida, tem que, né, se tem um pai também que registrou a criança, tem que localizar esse pai. Às vezes vai de 2 anos e meio a 3 anos, todo esse trâmite processual. E diga uma coisa, a procura sempre é maior pelos recém-nascidos. Por exemplo, existe uma resistência ainda para a adoção de crianças com idades maiores, 3, 5 anos? Como é que é essa questão? Sim, a maioria dos casais, né, o perfil deles é para criança de 0 a 2 anos. Temos também ali até 4, até 5, raros que vão até 7 anos. Então, de 7 anos nós já chamamos que é a adoção tardia. Isso. Né? E para essas situações, porque se a criança tem 7 anos e está num serviço de acolhimento, ela não tem um familiar também que tem interesse em obter a sua guarda. Então nós estamos criando, já existe, mas regulamentando um projeto de apadrinhamento afetivo para essas crianças que estão sem condições, expectativas de reintegração familiar ou de colocação em família substituta. Até porque elas ficam no abrigo e depois de 18 anos elas não podem ficar, né? A legislação permite. Então, é uma situação que até tem abrigos que fazem trabalhos fantásticos de capacitação, de recolocação profissional, mas 18 anos há necessidade de sair do abrigo, não é? Sim, exatamente.
Exatamente. E a adolescência o adolescente ele é mais difícil de ser colocado em família substituta mesmo. Então, quanto mais vai chegando perto da adolescência, não é impossível, mas vai dificultando a adoção. É uma realidade mesmo. Perfeito. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, quais são as recomendações que vocês dão para quem pensa em adotar uma criança? Que reflexões devem ser feitas pelos pais, até para evitar uma situação que eu acho que deve ser terrível, que não sei nem se o termo correto é devolução, né, da criança para o abrigo. O que os pais que querem adotar devem ter em mente? Bom, no âmbito da psicologia, o que a gente sempre fala, e até na avaliação a gente conversa muito, que a pessoa, o casal que quer adotar, tem que refletir sobre a motivação. Por que eu quero adotar uma criança? Que tempo eu tenho para essa criança? Eu estou disposto a abrir mão de noites de sono, abrir mão de compromissos, abrir mão de muitas coisas da minha vida para uma criança? Enfim, a minha família concorda, conversei com todo mundo, eu vou ter o apoio? Então a grande questão é, eu estou preparado para neste momento da minha vida eu ser pai, eu ser mãe? Se a resposta for sim, eu quero, é um sonho, é um desejo, ótimo. Se a resposta ou vier na cabeça que eu quero adotar porque tem muitas crianças sem família, que eu quero fazer caridade, ou porque eu perdi um filho e eu quero substituir, não são as motivações mais adequadas. Então, tem que ser um desejo genuíno, sabendo que você vai abrir mão de muitas coisas, sabendo que você irá fazer renúncias. Então, isso é preciso que se coloque na balança, que as pessoas pensem muito antes de tomar a decisão. A adoção tem que ser eu falo que é muito emocional, porque envolve vários sentimentos, mas tem que ser uma decisão racional, pensada, levado em consideração os prós e os contras, e aí sim, uma decisão do casal e de toda a família. Tem casais que têm filhos, e às vezes tem 2 filhos e querem uma menina, e a gente vê que toda a família está engajada, então os filhos também estão engajados na adoção. Isso é importante, que todos estejam engajados nesse desejo, porque todos farão parte da vida dessa criança. Denise, algum comentário aí em cima disso? Sim, então, bom, e nesse sentido a gente trabalha em conjunto nessas mesmas questões, né? Mas socialmente dizendo, na prática, como que a pessoa vai estabelecer uma nova rotina, como que vai ser, né, a questão de convênio médico, das consultas periódicas, a questão da escola, a questão quem vai cuidar dessa criança, né, se vai ter essa rede de apoio, né, e também sempre reforçar que a paternidade e a maternidade é um exercício, é um processo, né, um processo afetivo que ele vai acontecendo no cotidiano, não é mágico, né, Joyce? Não. Então é isso, a gente, né, tem o lado emocional e o lado também prático, né, da situação. Tá certo. Gente, eu quero agradecer imensamente, viu? Vocês fazem um trabalho que é fantástico, a adoção. Muito obrigado, Denise, Joyce. Leve nosso abraço lá pro pessoal do fórum e conte sempre com o pessoal aqui da Top FM, porque vocês precisarem nas demandas de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Fica um bom dia de vocês aqui também para os nossos ouvintes. Obrigada, nós que agradecemos.